momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça de Deus, o nosso Pai Celestial, esteja contigo, com a tua casa, com toda a tua família. Maravilhoso é podermos iniciar o nosso dia podendo ouvir palavras que mexe com o nosso coração, com o nosso espírito, que levanta a nossa alma e nos faz acreditar que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à rotina do dia a dia, nós podemos confiar que o Senhor, Ele está no controle, no domínio da nossa vida. Nenhum de nós podemos saber como será o fim deste dia. Iniciamos um dia, mas nenhum de nós sabemos como chegaremos ao final do dia. O que poderá nos sobrevir, o que poderá acontecer. Por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a palavra de Deus, porque ela nos dará uma direção, uma orientação e nos levará a confiarmos no Senhor. Saiba de uma coisa, nós estamos vivendo em um tempo que esse tempo tem clamado a Deus por misericórdia, compaixão para com aqueles que precisam ser alcançados por nosso Senhor Jesus e pela sua palavra. Eu estava lendo 2 versículos que estão no Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 15, o versículo 1 e 2. Eu estava lendo, meditando, refletindo nesses 2 versículos e podendo compreender, entender como nosso Senhor Jesus Cristo, como a presença de Cristo, a presença de Deus, ela faz as pessoas ficarem impactadas e outras incomodadas com a presença do Senhor. E quando eu estava refletindo nesses 2 versículos, o Espírito Santo de Deus estava me mostrando e me falando 2 coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa que o Espírito Santo estava me falando era o impacto que Jesus causava na vida das pessoas. Por isso que todas as pessoas se aproximavam de Cristo para ouvi-lo, para ouvir as suas palavras. Outra coisa que o Espírito Santo estava me ministrando no meu coração quando eu estava lendo esses 2 versículos, o Espírito Santo estava me falando, me mostrando a diferença entre o religioso e aquele que tem uma experiência com Cristo. As pessoas que têm uma experiência com Deus, com Cristo, elas provam e veem com seus próprios olhos a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus. Elas têm uma experiência sobrenatural, pessoal, com o próprio Criador. E o religioso, ele não consegue ter nenhuma experiência sobrenatural com Deus, porque ele vive somente naquela visão de que o que ele está fazendo é o suficiente para deixá-lo salvo e que está servindo a Deus. Então o Espírito Santo me mostra nesses 2 versículos essa diferença.
entre aquele que tem uma experiência com Deus e vê e sente no seu coração, no seu espírito, porque uma experiência com Deus é algo inexplicável. Não há palavras para explicar. Há pessoas que são tão tocadas, tão movidas pelo Espírito Santo de Deus, que elas ficam sem palavras. Mas eu vou ler os 2 versículos para que você compreenda e entenda melhor. Você pode pegar a sua Bíblia e também ler com calma, ler, reler, refletir, que o Espírito Santo vai falar a mesma coisa para você, o que eu estou te falando, e vai acrescentar ainda mais, para que você entenda e compreenda que Deus, Ele quer ter uma experiência contigo. O Senhor não quer passar para ti uma religiosidade, porque isso não vai fazer você ter nenhuma mudança, nenhuma transformação de vida. Então olha o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 1 e 12. Diz assim: e chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O versículo 2 diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e ainda come, ainda senta na mesa com eles? Você está entendendo agora? Quando o Espírito Santo ele nos mostra, ele nos revela a diferença entre ter e viver uma experiência com Deus e sentir a manifestação da sua glória, do seu Espírito, do seu poder dentro do seu ser, do seu coração, da sua alma, a diferença para aquele que é um religioso, que acha que cumpre as suas obrigações de ir aos cultos, de ir na igreja, de ler alguma vez que pode a Bíblia, quando lê, de cumprir somente aquele tradicionalismo, aquela coisa. Dá para você entender a diferença? O versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas está falando de pessoas que não têm nenhuma religiosidade. Está falando de pessoas que eram menosprezadas pela a religiosidade, por ser pessoas que não procuravam a religião, por ser pessoas que não tinham nenhuma religião, pode ser assim, declarada, mas eram pessoas vistas pelos religiosos, pela sociedade da época, como pessoas que viviam uma vida assim de qualquer jeito, que não queriam saber de Deus, que viviam no pecado, que viviam uma vida aí ao mundo, ao léu. Mas olha o que nos chama a atenção, que eram estas pessoas. A palavra está falando, os publicanos e os pecadores. Como eles eram discriminados, porque não eram religiosos, publicanos e pecadores, mas eram pessoas que sentiam um desejo, uma vontade, que sentiam um vazio, uma vontade, um desejo ardente de ouvir a Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E sabe, quando temos esse desejo ardente de se ouvir a Deus, a palavra do Senhor, a ser ministrada na nossa vida, nós estamos expressando o desejo, a ansiedade que temos de termos uma experiência viva, sobrenatural, com o Deus eterno, todo-poderoso, porque as pessoas às vezes acham que Cristo está sempre naquela imagem pregado na cruz. As pessoas hoje têm carregado a Deus como um
sei que está no céu sentado num trono, que é o poderoso e nada mais. Isto é a religião que leva as pessoas a viverem desta forma. Mas o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele nos chama para vivermos uma experiência com Deus, aonde essa experiência vai transformar o teu coração, a tua alma, a tua vida, te tornando um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. A religião, você pode fazer tudo o que você quiser, que não há pecado, que não há nenhuma indiferença, mas viver uma experiência com Deus é viver uma vida separada, que ouve a voz do Espírito, que obedece a voz do Espírito. E como eu falo para você as palavras que Cristo falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor obedece ao Senhor, escuta a voz do Espírito Santo. Mas sabe o que nos chama a atenção? Chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, para ouvir as suas palavras. Aqui está o primeiro grupo de pessoas que eram discriminadas pelos religiosos. Aqui está um grupo de pessoas que eram discriminadas, que eram tidos como pessoas que não tinham jeito, que não tinham solução, que elas iam morrer naquela vida que eles escolheram viver. Mas eram pessoas que tinham um desejo ardente de viverem uma experiência, de provarem o poder, a soberania, a glória de Deus na vida deles. Eles tinham um desejo de viverem a presença do Senhor. Os religiosos não. Olha a condição dos religiosos. O versículo 2 do capítulo 15 do livro de Lucas, que nós estamos lendo, diz: e os fariseus e os escribas murmuravam. Isso aqui era a atitude dos religiosos. Eles murmuravam, eles criticavam. A quem? Os pecadores? Não. Aqui eles estão murmurando e criticando a Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador, porque Jesus, ainda nos nossos dias de hoje, ele causa impacto de transformação, de mudança de vida no coração de todos aqueles que estão dispostos a ouvi-lo e ter uma experiência com ele. Ainda nos nossos dias de hoje, Jesus também causa incômodo, traz murmuração e crítica na vida dos religiosos. Então eles dizem assim: os escribas e os fariseus eram pessoas que eram religiosas, que praticavam tradição, costumes religiosos e que se achavam melhor do que os publicanos e os pecadores. Mas Cristo, o Senhor e o Salvador, ele veio não para os sãs, ele veio para os doentes, ele veio para os perdidos, ele veio para aquele que reconhecia que precisava ter uma experiência com Deus, que precisavam ter mudança de vida, que precisavam viver uma vida diante do Senhor em comunhão, intimidade, que se acompanhava com Deus. A presença de Deus é o que muda a nossa vida. A presença de Deus é que nos faz tornar pessoas revestidas de graça, de alegria, de prazer, de amor, de compaixão. É a presença de Deus que muda a nossa vida, não uma religião.
Então os fariseus e os escribas eram um povo religiosos, que tinham uma tradição, que tinham uma prática religiosa e que achavam que eles eram santos e que os céus era só para eles. Mas eles estavam enganados. Jesus, ele relatou dizendo, e eu repito, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas eles murmuravam. Olha qual era a murmuração dele. Olha o que incomodava a esse povo. Olha o que estava incomodando os fariseus e os escribas. Eles estavam dizendo, entre eles, murmurando, e Jesus ouvindo tudo o que eles estavam falando, mas eles diziam, este Jesus, ele recebe os pecadores e ainda come com eles. Isso é um absurdo. Como que esse homem é um filho de Deus? Como que esse homem é o Messias esperado? Como que este homem é a salvação, a solução de Israel? Se ele está se envolvendo com os pecadores, se ele conversa, se ele se relaciona, se ele senta com eles, se ele come com eles, quero te dizer que Jesus, ele está te chamando. Quero te dizer que Deus faz tempo que está te chamando e você está só renunciando. Você está tendo a mesma atitude dos fariseus, dos escribas, só murmurando, reclamando da vida e achando que tudo está perfeito. De maneira nenhuma. Tudo isso é um engano, uma mentira que está te levando para uma vida cada vez, a cada hora, a cada instante, diante da realidade de Deus, da realidade divina. A realidade é buscar e ouvir o que Deus tem para ti, e o Senhor tem te chamado, tem falado contigo toda hora, todo momento, e você está aí fechando o coração, endurecendo o teu espírito, a tua alma, resistindo a Deus, porque você não está querendo ter uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque tu está com medo. Tu estás com medo, porque tu sabe, se tu ouvir, se tu tiver uma experiência com Deus, tu vai largar esse vício, esse pecado, tu vai ser curado, tu vai ser liberto, tu vai ter uma vida transformada, tu vai ter que abandonar as tuas saidinhas, tu vai ter que abandonar aquilo outro, porque a religião permite tu fazer tudo isso. Tu está sendo enganado. Tu está sendo iludido. Isso não vai te levar à eternidade, a lugar nenhum. Os céus não se compram com palavras. A eternidade não se conquista com palavras. A salvação não se conquista com palavras. Ela foi conquistada com a vida de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que morreu, que renunciou a si próprio, que derramou o seu próprio sangue. E como que eu e você vamos conseguir alguma coisa da parte de Deus se não tivermos que renunciar à nossa própria vida, se não tivermos que renunciar o nosso eu, o nosso ego? A religião só te engana. Jesus Cristo, ele te chama para viver uma vida de experiência com ele, e esta é a hora, esse é o tempo, porque o Senhor Jesus, ele fala de uma parábola das 10 virgens, e 5 virgens, elas estavam realmente dispostas a renunciar à própria vida, estavam prontas, preparadas, e vão de encontro ao noivo, mas vão preparadas, levando as suas lamparinas acesas e com azeite, e as outras 5 noivas, elas estão despercebidas, incomodadas com o que tinham que fazer, satisfeita com a própria religião, despreparada, desprogramada, e vão de encontro ao noivo levando as suas lamparinas acesas, mas não levam azeite, porque elas achavam que somente a religião era o suficiente para encontrar-se com o noivo. Mas à meia-noite se escuta uma voz: o noivo chegou. E as 5 noivas, acomodada com a religião que era o suficiente, quando ouviram a voz que o noivo estava chegando,
elas viram que as lamparinas estavam já por um fio para se apagar, mas não tinham trago um azeite. Então elas chegam para as outras 5 noivas que levaram preparada o azeite. O azeite representa a presença de Deus viva toda hora, todo momento na vida daquele que é o cristão, que crê num evangelho puro, que tem uma experiência com Deus toda hora, todo momento, que vive para o Senhor, que está pronto, preparado. E aquelas 5 noivas despreparadas, acomodadas com a sua religião, e diz: vocês podem me arranjar do azeite de vocês? E as 5 noivas dizem assim: eu não posso não, nós não podemos não, porque senão o azeite vai faltar para vocês e para nós, vamos comprar azeite. E elas saíram desesperadas, atrás de comprar azeite para a lamparina não se apagar, porque o noivo estava chegando, e agora o noivo está chegando. Mas quando o noivo abre a porta, somente as 5 noivas que estavam com as lamparinas acesas e na outra mão o azeite, elas entram. E quando a porta se fecha, chega as 5 noivas batendo na porta, e alguém diz: o noivo já veio, a porta se fechou e não abre mais. Você está vendo a diferença da religião para o Cristo vivo? Jesus não está lá na cruz não, ele está vivo. Nós estamos servindo a alguém que é vivo, que fala, que se comunica, alguém que transmite a sua presença de que está vivo. A religião não traz a presença de um Deus vivo, mas de um Deus morto. Hoje o Senhor te chama e a porta ela vai fechar. E quando fechar, não tem mais conversa. Não se pode mais dizer: Senhor, no teu nome eu falava em línguas, eu orava, eu profetizava, eu expulsava demônio. A única voz que se poderá ouvir é dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Hoje Cristo te chama para viver uma nova vida com Ele. Aonde você estiver, una sua fé junto comigo. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Riberto Almeida. Ó Senhor nosso Deus, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como não renunciarmos nossas próprias vontades, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quantos que nesta hora compreenderam e entenderam a tua palavra? Eu sei que tu falastes ao coração desse, porque já faz tempo, meu Deus, que tu tens falado a este, e ele tem só fechado o coração para não te ouvir, porque há um medo, há um receio dentro dela, dentro desta pessoa, há um medo, há um receio, que se ela vier, ela vai ter uma experiência contigo, vai ter que deixar a cervejinha, vai ter que deixar as farras, vai ter que deixar o pecado, vai ter que renunciar e deixar alguma coisa para trás. É assim que a religião tem feito com milhares e milhares de pessoas, que elas podem se iludir que estão servindo a Deus, mas sem ter que deixar nada, sem ter que renunciar nada, sem ter a necessidade de reconhecer ao
ao Senhor Deus como o único Deus que deve ser prostrado, venerado e adorado. Mas hoje, Deus, o Senhor tem usado de bondade e misericórdia e trago a esta pessoa a mensagem certa, a mensagem verdadeira, a visão correta, pelo caminho a qual ela deve entrar e encontrar-se contigo para ter uma experiência sobrenatural de mudança, de libertação, de transformação. Espírito de Deus, vem agora com toda a tua força, o teu poder e a tua autoridade e começa a trazer vida aonde não existe. Esta pessoa que já não aguenta mais, porque mesmo dentro de uma religião, ela tem sofrido, ela tem padecido, e o Senhor é misericordioso para nesse tempo ainda conceder o perdão, a salvação, a transformação a esta pessoa que tem renunciado o teu chamado, a tua voz, que tem sempre dito um não para ti, sempre tem levantado o argumento de que não pode, de que está cansado, mas hoje, Espírito do Senhor, entra com providência, com cura, com libertação na vida desta pessoa agora, a transformando em uma nova criatura, em um novo homem, uma nova mulher. Eu rogo a ti por esta pessoa que está doente, e essa doença está prometendo acabar com esta pessoa, esta doença está prometendo a dar um fim a esta vida, mas o Senhor Jesus disse: eu vou para junto do Pai e eu vou voltar para levar vocês. Então, Senhor, que a morte, que a doença, que a desgraça não leve esta pessoa, mas se levanta com providência agora e conceda mais uma chance de vida para que esta pessoa se arrependa, se converta e viva uma experiência contigo. Alcança esse que está doente, em nome de Jesus. Agora eu te digo, você que está doente, você que está enfermo, se você crê no poder e na autoridade de Deus, hoje tu terás uma experiência com Deus. Vai procurar esse câncer, esse caroço, essa dor, essa enfermidade e não vai encontrar mais. Se você crê, se você recebe, hoje Jesus Cristo te cura, te dá saúde. Receba nesta hora a restauração da tua saúde para todos aqueles que creem. E que em nome de Jesus, esta pessoa, meu Deus, que foi assolada por um espírito opressor, e esta pessoa já faz anos que sofre com depressão, com ansiedade, é a doença mais atualizada nos nossos dias de hoje, que tem matado, que tem escravizado muitas pessoas. Pai, entrega agora a este homem, a esta mulher, a sua libertação plena dessa depressão, desta ansiedade, desse pavor, desse medo. Meu Deus, este homem, esta mulher, já faz tempo que não dorme a noite direito. Quando ela deita para dormir, para dar um cochilo, já vem uma insônia, um pesadelo, e assim ela passa noites e noites acordada. Mas hoje, esse espírito da insônia, do pesadelo, vai embora. E que o Espírito do Senhor agora venha sobre a vida desse homem e desta mulher, tornando ela livre desta insônia, desse pesadelo. Que a partir de agora, todos aqueles que creem recebam a libertação da depressão, da ansiedade, da opressão maligna e desse espírito de insônia. E tu terás a partir de agora noites de sonos tranquilos e reparadouros, porque a palavra de Deus, ela traz vida. E em nome de Jesus, entra agora, meu Deus, nesse lar, nesta casa, vai
vai derrubando, que caia por terra todo o espírito opressor que tem trago confusão, desilusões nesse casamento, nesta família, os filhos que não mais se obedecem, se respeitam uns aos outros, nem o próprio pai e a própria mãe, mas que hoje os anjos do Deus Altíssimo, o exército do Deus vivo, entre nesse lar, dissipando com as suas espadas inflamadas, dissipando todo o espírito de briga, de intriga, de confusão que tem causado feridas nesta família. Que entra agora esse exército do Deus vivo, dissipando tudo isso, e que o Espírito de Deus entre junto agora desta casa, trazendo a paz, o perdão, o arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todas as pessoas que estão conectadas conosco agora, Pai, comigo, com o Deus Pai, com o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que todas essas pessoas agora seja liberado sobre elas a unção da cura, da libertação, da transformação e do teu poder. Em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo, que assim seja. Amém. Um lugar de bênção. Venha viver uma experiência com Deus. Todas as terças-feiras às 19h30. Na Rua da Monarquia 342, Aerolândia. Ministração com os missionários e pastores Riberto Almeida e Cris Almeida. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Efésios 5:20. Comunidade Cristã Casa de Deus. Unindo a família com Cristo. Vem, junte-se a nós. Fé em Deus é tudo o que você precisa. Momento de reflexão. Riberto Almeida. Beber por sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus